minha saudade, este tempo que vai, este cerrito, esses montes me guardam e ainda guardam se um dia voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em suas fontes há som de oração. Santa Maria, da boca do monte, pra ti meu canto, acalando canção. Sou na praça, presidente, quente é teu calor. Muita banda na varanda e no orelhão cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai, incerteza de quem entra, mas saudade de quem sai. Bom dia, pessoal. Estamos então hoje 13 de janeiro, 7h34 da manhã, iniciando a nossa live, a Hora H. E a nossa ideia é que a gente faça isso de segunda a sexta, trazendo para vocês, né, informações, conversando, debatendo, trazendo a nossa opinião, né, sobre assuntos, né, do país, do estado e de Santa Maria. Eu sou Ellen Cabral. Eu sou o Thiago Aires, né? Bom dia a todas e todos, né, que nos acompanham. E a gente, é essa ideia, né? Quero te agradecer pelo convite, né, Ellen, da gente estar iniciando esse canal de comunicação, né, que eu acho que é importante para a cidade, né, estar discutindo política, estar discutindo com opinião, né, com informação, e a gente poder colocar os nossos posicionamentos, né. E é importante, né, quem ainda não nos conhece, eu sou professora pública estadual, fui vereadora em Santa Maria, fui diretora da Escola Walter Jobim, sou sindicalista ligada ao CEPER Sindicato, venho do movimento estudantil, fui vereadora de 2009 a 2012, depois eu concorri a prefeita de Santa Maria em 2012, concorri a deputada estadual em 2014, e depois, na última eleição, em 2016, concorri a vice-prefeita do nosso deputado estadual, Valdeci Oliveira, com muito orgulho aí. E a gente, né, Thiago, sempre esteve, né, debatendo a cidade, pensando na cidade, querendo, né, uma Santa Maria melhor para que a gente possa bem viver, nós e os nossos e as nossas, né? Sim, nós concorremos em 2012, né, então isso é interessante, assim, de certa forma, né, que ali a gente já fazia um debate, né, sobre a cidade, o futuro da cidade, né, como se daria, como seria administrada a cidade, conversando com a população sobre o que a população desejava, porque hoje a gente vê que é uma grande dificuldade, às vezes, no debate político, de se fazer esse debate. Por exemplo, nas eleições de 2018, a gente acabou não vendo isso, né, um debate mais aprofundado sobre o que o povo quer para o Brasil, ou sobre o que os próprios candidatos queriam para o Brasil. Então é importante a gente estar podendo fazer esse tipo de debate hoje e de colocar para a população as nossas opiniões sobre os fatos políticos e sobre os acontecimentos da cidade. Isso, e deixando claro, né, que tanto eu como o Thiago Aires, a gente sempre esteve na linha de frente, né, liderando movimentos sociais, populares, somos ativistas, né? E a gente vai trazer aqui, a Hora H, ela tem um cunho, né, e uma vontade de trazer um pouco de uma versão que não é a versão oficial. A gente hoje tem uma versão oficial da mídia tradicional, que não é a nossa versão. E existe uma bolha, né? Muitas coisas que a gente faz, a gente manda para a imprensa e a gente percebe um bloqueio. Então, a imprensa tradicional da cidade de Santa Maria, do estado do Rio Grande do Sul, do país, né, não é muito diferente. Mas em Santa Maria a gente tem dificuldade de ter um olhar diferenciado. Então,
A Hora H quer furar um pouco a bolha da mídia tradicional e trazer um pouco de um olhar que, pelo que a gente anda na cidade de Santa Maria há muitos anos, né, não é agora, a gente conversando com a população, a gente conversando com o povo, né, com homens e mulheres, a gente percebe a ansiedade das pessoas e o descontentamento das pessoas com Santa Maria, né, com os rumos da cidade e também com o estado do Rio Grande do Sul e com o nosso país. E essa versão, às vezes, ela é blindada, ela não é colocada como deveria nos meios de comunicação da cidade. Então, a gente quer furar e para isso a gente quer pedir ajuda aí de quem está nos assistindo e quem vai nos assistir e quem, né, pode durante o dia estar assistindo, que a gente pede que possam, né, curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda no alcance da live, né, isso é muito importante. Então, né, a gente vai começar, saiu na imprensa tradicional esse final de semana, uma entrevista, né, do prefeito Jorge Pozzobon em relação, fazendo um balanço da sua gestão nos 3 anos que já passaram, está entrando já, né, no seu último ano, um ano eleitoral, inclusive, e aí, para nossa surpresa, né, o que o prefeito diz já de início ali, né, ele diz que estamos com as contas em dia, embora, né, essa transparência a gente não tenha tanto acesso assim, mas estamos com as contas em dias e vamos tratar as ruas com absoluta prioridade. Né, que na verdade que os problemas do prefeito, ele coloca que os problemas dele são os buracos, né? E para nossa surpresa, eu acho que para nossa surpresa, o que fica claro, né? Na campanha eleitoral, lá na eleição, o prefeito Jorge Pozzobon dizia que a sua prioridade número 1 era a saúde da cidade, né? Que ele iria tratar a saúde de Santa Maria com um olhar, seria a menina dos olhos, né? Teria um olhar, né, Thiago, mais apurado, que a saúde, né, não seria, não sairia do estado que estava, inclusive nos programas eleitorais, né? Quem quiser acompanhar é só entrar no YouTube lá que vai estar os programas lá. Ele falava então que teria o programa Fila Zero, que teria o teleatendimento, que a central da SAMU, né, seria uma realidade real e não apenas uma farsa, que o hospital regional teria a abertura imediata, né? Então era colocado assim, né, ele dizia que ia renovar, que ia mudar, que ia melhorar. E para nossa surpresa, o que a gente percebe, né? Eu e o Thiago, a gente vem já desde 2019 andando de madrugada nos postos de saúde, inclusive provavelmente a Hora H vai estar um dia da semana, né, de segunda a sexta, mas um dia da semana vai continuar andando nos postos de saúde e a gente vai fazer a live de lá, né? Mas o que a gente se depara? Quem quiser, né, acompanhar na minha página, a página Ellen Cabral, pode acompanhar ali as lives e os vídeos que a gente já fez nesses lugares, né? Então, por exemplo, a gente chegou no Centro Social Urbano e a gente se deparou com pessoas. Primeiro a gente foi em outros, né? A gente foi lá no da Vila Rossi, a Vila Kennedy, depois a gente teve no Itararé. Então a gente chegava e as pessoas tinham chegado na fila, né? Chegamos, por exemplo, na Vila Rossi, as pessoas tinham que ir para a fila às 4 da manhã. Eu fiquei chocada, né? Como é que uma pessoa sai 13h30 da manhã de casa e vai para uma fila às 4 horas da manhã? Depois a gente chegou na Vila Kennedy, as pessoas tinham saído de casa às 13h30 da manhã e tinham ido para a fila às 13h30. Aí tu chega no Itararé, uma moça tinha sido até assaltada. Aí tu chega no Centro Social Urbano, o rapaz que estava, o primeiro da fila, tinha chegado à meia-noite, né, Thiago? Meia-noite ele chegou e aí... Quem chegou da meia-noite às 4 da manhã conseguiu consulta. Quem chegou depois das 4 da manhã não conseguiu consulta. E ainda, para nossa surpresa, pessoas idosas de mais de 80 anos que diz que teriam um programa específico para pessoas idosas que tem na cidade, né? No papel diz que tem um programa. Só que as pessoas idosas têm só que ligar para agendar sua consulta. Só que as pessoas cansam o dedo, elas ligam e ninguém atende. Então elas são obrigadas a ir para a fila. E aí as pessoas que chegaram até as 4 horas da manhã conseguiram consulta. E para nossa surpresa, a consulta não é assim no mesmo dia. A consulta é para daqui 10, 15 dias. E antes, né, então fazendo um paralelo antes no governo Schirmer, que eu fui vereadora no primeiro mandato e que eu já achava um caos, as pessoas iam para o posto de saúde de madrugada, só que elas conseguiam consulta para o mesmo dia.
E agora elas conseguem consulta para daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Então, a gente tem chamado da farsa do Fila Zero. E a gente não ouviu na entrevista o prefeito falar do Fila Zero, falar do teleatendimento. A gente não viu esses temas, né? E aí, quando ele fala da central da SAMU, existe um programa do governo do estado que descentralizou as centrais, mas é apenas um paliativo, porque essa central ela tem horário de funcionamento, que é um horário de funcionamento praticamente comercial. E aí depois das 6, 7 horas da tarde, e aí toda madrugada e noite, que geralmente, né, as chamadas são mais acentuadas, aí a central da SAMU não funciona. Então, quer dizer, não é um paliativo. E aí ele diz que a sua prioridade agora absoluta são os buracos. Então, o que a gente tem que dizer para a população? Que, na verdade, no período eleitoral, a prioridade era a saúde. Ele assumiu, inclusive, como secretário de saúde. Né? Ele assumiu como secretário de saúde, ficou 6 meses, nada mudou. Né? E hoje a gente percebe, né? E depois a gente vai falar ainda de outras questões aqui que envolvem a saúde também, mas a gente percebe que a saúde de Santa Maria está na UTI, tudo piorou. Exames é um caos, sem falar do hospital regional, que depois a gente vai falar mais especificamente, né? Que foi que a abertura imediata, leitos não existe na cidade, as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo. Quantas pessoas já morreram nesses 3 anos? Quantas pessoas estão morrendo e quantas pessoas vão morrer ainda? Os depoimentos das pessoas nas filas é muito triste. É algo assim, ó, de muita indignação. Então, a gente se indigna quando a gente vê no Diário Santa Maria de hoje, né? É só abrir na parte política ali, uma entrevista onde o prefeito diz: nós também achamos que a infraestrutura da cidade está um caos, mas a gente acha assim, ó, que está tudo um caos, na verdade, né? Quer dizer, a cidade está abandonada. Mas, quando ele diz que a prioridade é absoluta, tá? Quem acha que a gente está exagerando, tá ali, ó. Vamos tratar as coisas com absoluta prioridade. E aí não toca na questão da saúde, isso é muito preocupante. E fora, né, toda a infraestrutura dos postos, todas as condições, tem lugares assim, ó, que não tem um esparadrapo, né, não tem medicamento, não tem nada, né. Então, a questão eu tenho batido muito nessa questão principalmente das mulheres, né, porque também o Jorge Pozzobon prometeu que teria um programa específico para as mulheres, que teria um programa específico para os bebês, e a gente percebe que hoje os postos não tem ginecologista e não tem pediatra. Pediatra é algo assim, ó, na verdade, um produto em extinção na cidade de Santa Maria. Não existe pediatra, então as crianças não têm, as mães não têm onde levar seus filhos, a não ser no pronto atendimento, na UPA, a não ser, né, no PA do patronato, nos PAs, né, na emergência e na UPA. Então isso não é cuidar das crianças, e as mulheres não têm ginecologista, que um dos maiores cânceres que matam as mulheres é o câncer de mama e os cânceres que envolvem todo o aparelho reprodutor das mulheres, né? Então, Tiago, é lamentável isso, né, Tiago? Lamentável, e é importante quando tu diz isso, né, Ellen, a questão da saúde. A gente esteve nos postos de saúde, naquele posto de saúde ali do Centro Social Urbano, pessoas idosas de mais de 80 anos voltaram para casa sem poder realizar suas consultas. E isso está numa live na página da Ellen, quer dizer, não é vídeo que pudesse ser editado ou qualquer outra coisa. Se as pessoas buscarem na página Ellen Cabral, vão ver ali que idosas de mais de 80 anos tiveram que voltar para suas casas sem consulta. Então, o governo, quando dizia lá no início que a prioridade era a saúde, a gente vê que não atendeu a essa prioridade. Agora vem dizer no ano eleitoral que a prioridade são as ruas, sim, porque é uma chaga que marcou esse governo durante os seus quase 4 anos, porque esse governo entrou no seu 4º e último ano. Então, quando ele diz hoje que a prioridade são as ruas, é preciso dizer que nem as ruas são a sua prioridade. Porque, na verdade, a gente ainda não entende quais são as prioridades desse governo. Talvez a única prioridade desse governo seja buscar a sua reeleição. Porque, na verdade, agora há pouco, no ano passado ainda, né, esse governo buscou dois empréstimos e buscou autorização na Câmara de Vereadores. Um de 28 milhões, junto ao Finisa, que é financiamento de saneamento e infraestrutura, de infraestrutura e saneamento, e buscou também, junto ao programa Avançar Cidades do governo federal, um empréstimo de 28 milhões do Finisa e de 50 milhões junto ao Avançar Cidades. Pois no ano passado saiu publicado no Diário Oficial da União a liberação de R$ 1.100.000
para a elaboração de projetos para a pavimentação de 64 ruas, de ao menos 64 ruas em Santa Maria, totalizando 75 quilômetros de ruas que seriam pavimentadas. Mas o que aconteceu agora? No final de 2019, agora no início de 2020, nós recebemos a notícia de que esses valores foram bloqueados pelo governo federal. Então o governo federal de Jair Bolsonaro bloqueou esse R$1.100.000, né? E que, portanto, bloqueando também os valores restantes, que eram de 48,9 milhões de reais. Então, e a gente viu, e o que o prefeito faz? Justo na semana em que é anunciado o bloqueio do recurso que seria usado para fazer os projetos e para realizar a pavimentação de 64 ruas na cidade, o prefeito, ao invés de ir para Brasília e com bandeja na mão para garantir esses recursos para a cidade, o que o prefeito faz? Sai de férias, tira 15 dias de férias e hoje, para nosso espanto, sai uma entrevista no Diário de Santa Maria dizendo que a sua prioridade são as ruas. Pois eu tenho que dizer que se a prioridade do prefeito fosse as ruas, fosse arrumar buraqueira, fosse asfaltar as ruas que precisam ser asfaltadas, verdade, né? Ele não teria saído nesse momento em 15 dias de férias sem garantir que esses recursos fossem garantidos pelo governo federal ainda nesse ano de 2020. Porque o que esse governo federal tem feito muito para Santa Maria é anunciar recursos e esses recursos não serem garantidos. Então, é importante a gente estar dizendo isso, né, nesse momento. Essas ruas são 64 ruas da cidade, das regiões leste, oeste, norte e sul da cidade. Então, são pontos críticos, são ruas que têm crateras, são ruas, inclusive, intransitáveis. Ontem nós passamos numa rua aqui da cidade foi eleita a pior rua de Santa Maria, né? Que é uma rua completamente intransitável, simplesmente não tem como passar um veículo naquela rua, né? E é pelo descaso e a omissão do poder público, né? Ali é a Rua Gomes Carneiro. Então, a gente precisa estar denunciando isso, né? Quando o governo vem e diz que a sua prioridade é as ruas, isso não é verdade, não é a sua prioridade, né? E quando o governo federal, e a gente vê nas suas entrevistas, né, o prefeito municipal sempre faz elogios ao presidente da República, pois é preciso que o prefeito municipal deixe a postura de cabo eleitoral do presidente da República e que tome uma postura de prefeito municipal de Santa Maria, que vá e cobre do governo federal. A gente não pode aceitar que o governo federal continue prejudicando a cidade de Santa Maria, como fez já com os cortes da UFSM, com outros cortes que vem acontecendo aqui na cidade, com esses anúncios que não se concretizam para o hospital regional. Então ele precisa tomar uma postura de prefeito e fazer isso, né? É importante assim, porque o que a gente sente, o sentimento que a gente tem de andar na cidade é sentimento de ausência do poder público, de ausência de administração municipal que toque e se preocupe de verdade tanto com as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde e que vão enfrentar as filas nos postos de saúde de madrugada, quanto com as pessoas que utilizam, pedestres, motoristas e que estão submetidos a todo tipo de riscos a todo momento. E aí, só pra gente, né, nem sempre aparecem todos os comentários aqui, né, mas o Nassim Samara, né, nosso querido amigo aí de muitos anos, inclusive quando eu cheguei de trem em Santa Maria com a minha família, o Nassim que me recebeu, né, e a gente conseguiu, ele tinha um hotel minuano, a gente conseguiu um desconto, aí eu e minhas irmãs e a minha mãe, para que a gente pudesse ficar, né, bem alojada para o vestibular. Então, um abração, bom dia pro Nassim, obrigada, né, por estar aqui junto conosco. A Maria Helena Zanella, né, bom dia. A Elza Gergen, né, onde é essa cidade? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois o Maico Carvalho, né, o pai Maico, né, bom dia, meus queridos, né, boa semana para todos nós. Depois tem mais, é que às vezes nem todos os comentários aparecem aqui para nós, tá, gente? Então, às vezes depois o pessoal diz, mas a gente, né, comentou ali e vocês não comentaram. Mas ao longo da live a gente vai comentando. Então, continuando, outra coisa que chama atenção, quando ele diz que a prioridade, né, serão absolutamente as ruas e que o único problema da gestão deles são os buracos,
talvez seja um dos grandes problemas também da gestão dele. Com certeza é a infraestrutura. Com certeza, né? Santa Maria está abandonada pelo centro da cidade. A gente até se surpreende porque não tem uma linha falando do calçadão, do centro da cidade, da obra, não tem nada, né? Mas as ruas, um horror, né? A Gomes Carneiro fica perto da minha casa, é uma rua que completamente intransitável, né? A pior rua da cidade. Quantos bonecos, quantos, né? A população tem feito de forma espontânea, inclusive, né? Em relação ao Jorge Pozobon. Mas quando ele fala também das creches, ele diz que foram contratados 457 professores para as creches, né, para solucionar as creches da cidade de Santa Maria. Não é verdade, né? Eu, quando fui vereadora, fui a Brasília várias vezes, e junto com o deputado federal Paulo Pimenta, junto com o deputado estadual Valdeci Oliveira, na época a gente lutou muito, e foi uma luta muito constante, Thiago, para que a gente conseguisse do Pró-Infância, que era um programa, né, um programa do governo federal, na época do governo Lula, do governo Dilma, a gente trazer para Santa Maria 12 creches. Então a gente fez uma força-tarefa enorme e veio recurso para Santa Maria para 12 creches, que era na região norte, sul, leste, oeste e ferroviária. Inclusive aqui na região ferroviária a creche era para ser no Itararé, depois, né, o governo Schirmer achou que devia ser no Campestre. A gente arrumou inclusive o terreno na época com o meu dentista, a gente tinha condições, né, ele doava para a construção de creche, a gente acha pessoas que doem terreno, então eles doariam o terreno e só precisaria do projeto para construir a creche. Passou o governo Schirmer, né, uma imobilidade completa, né, perdeu recursos por causa de falta de projeto. Cidades vizinhas aqui, né, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, a gente foi inaugurar as creches. Agudo, a gente foi creches maravilhosas para a infância, fomos inaugurar as creches lá há 8, né, 10 anos atrás, inaugurar essas creches de Santa Maria, das 12 creches, uma creche só, que é o Cipriano da Rocha, e que é um TAC, né, que é um ajuste, né, de conduta com o Ministério Público do governo Schirmer, que obrigava, né, a justiça obrigava que a creche do Cipriano da Rocha fosse concluída. Então, na verdade, né, Jorge Pozobon conclui, a gente não está dizendo que é ruim, né, que bom que concluiu, das 12 creches foi concluída esta, e agora ele dizer que foram contratados 457 professores para resolver os problemas da creche, aí é debochar, né, da comunidade, é debochar das mães, porque eu que sou mãe, eu sei bem que é uma mulher ter que trabalhar e não tem onde deixar seu filho e sua filha. O que tem de mais triste para uma mãe é não ter a segurança de onde deixar um filho. Então, o que acontece geralmente nas famílias e nessa sociedade, né, do machismo estrutural que a gente vive? Se opta pela mulher ficar em casa, né, não trabalhar, não ajudar na renda da família, não ser protagonista junto na família, e a mulher ter que ficar em casa, né, para poder ter a proteção integral da criança. Então a gente acha assim um absurdo, já foi apontado pelo Tribunal de Contas em vários momentos, que Santa Maria tem um déficit de quase 5.000 vagas em creches. E aí ele diz que resolveu. Não resolveu. O Cipriano da Rocha é uma região, é uma creche que depois de muito tempo, né, ela abriu suas portas, não está como deveria, não, e é bom que se diga, não está como deveria, né, como ela foi projetada para turno integral. Então a gente precisa assim, ó, dizer que esses 457 professores, é só bater os dados com o sindicato, com o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, com o Simprosme, que a gente vai ver que isso é uma reposição que todas as gestões e todos os prefeitos acabam fazendo em função das aposentadorias, em função, né, das exonerações, em função de licença saúde, em função, né, de várias licenças, é um déficit que se tem. Então é muito importante que a gente esclareça a população, né, que na verdade, quando ele fala que a prioridade número 1 são as ruas, que pelo que o Thiago já disse que nem isso vai ser resolvido, quer dizer, é um governo que está perdido, né? É um governo que começou com a prioridade da saúde, aí agora está com a prioridade das ruas, nem isso vai ser levado a cabo, e aí as creches, a gente lamenta dizer que para as mães, né, para as mulheres, para as famílias, que infelizmente, né, não existe nenhuma projeção, por exemplo, da Brenner lá está praticamente pronta, né, que as creches, das 12 creches, não existe projeção nenhuma que nessa gestão vá se concluir, ou que se vai ter mais creche, ou que as mulheres vão poder trabalhar e ter a proteção dos seus filhos, de fato, como deveriam, né, dentro de uma educação infantil adequada na cidade de Santa Maria.
É impressionante, né? Algumas frases do prefeito nessa entrevista ao Diário de Santa Maria de hoje, né, nos surpreende, de certa forma, quer dizer, não nos surpreende pelo histórico, né, mas é surpreendente de nós vermos ele falar isso textualmente. Isso está publicado em jornal de circulação na cidade de Santa Maria. O maior jornal da cidade, de região, né? O maior jornal. Primeiro, uma das frases que nos chama a atenção, primeiro que ele dizer, né, que o único problema, ele diz textualmente, qual o único problema que eu tenho? São os buracos. Isso é inacreditável, né? Os buracos são apenas mais um dos problemas que a cidade tem e que eu espero que os problemas da cidade sejam também problemas do prefeito, né? Porque parece que não. E também uma frase que me chamou muito a atenção, que é sobre o hospital regional, né? A gente sabe que o hospital regional, lá em 2014, foi assinado um termo de compromisso entre a EBSER, o governo do estado, né? E a EBSER, o governo do estado e a Universidade Federal de Santa Maria, que garantia recursos e a gestão do hospital regional pela EBSER, já com aprovação pelo Conselho Universitário, inclusive de recursos, e simplesmente o Sartori assume em 2015, desconsidera esse termo de compromisso, começa a procurar uma instituição privada e se arrasta novamente para se desenrolar a questão do hospital regional. Só em 2018, para atender ao calendário eleitoral do Sartori e poder fazer campanha com isso, ele vai no último dia do prazo do calendário eleitoral e inaugura como se estivesse abrindo o hospital regional e, na verdade, estava abrindo apenas um ambulatório. Hoje o hospital regional tem 2 ambulatórios, só. Nunca abriu um leito. Vocês imaginem como que nós podemos dizer que foi aberto um hospital se não se abriu um leito sequer. Então, simplesmente isso é impressionante a gente ver uma situação dessa. E quando eu me refiro à questão da frase que o prefeito diz, né, pois o prefeito que usou para se eleger em 2016, centralmente a questão do hospital regional, gravou um programa eleitoral dentro da Secretaria do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o então secretário João Gabardo, onde o João Gabardo dizia que só a eleição do Pozobon garantiria a abertura do hospital regional. Ali ele foi, apresentou isso naquele momento eleitoral e simplesmente hoje, né, hoje, dia 13 de janeiro de 2020, né, já quase 4 anos depois, né, a gente pode dizer que quase 4 anos depois, o que o prefeito diz textualmente? O governo do estado tem que dar um jeito de abrir. Quem tem que dar um jeito de abrir é o prefeito municipal, que é do mesmo partido do governador, ir para lá e se reunir com o governador do estado, fazer um movimento com lideranças políticas da cidade e cobrar. A gente foi dado um anúncio pelo governo federal de liberação de 50 milhões no início de 2019 para o hospital regional. Até hoje não saiu um centavo. Agora, no final do ano, houve um anúncio de 36 milhões, novamente anúncios. E a gente mostrou, inclusive foi feita uma live nesse sentido lá no Hospital Regional, dizendo isso, que simplesmente eles têm feito muitos anúncios que têm garantido votos nos momentos eleitorais, mas esses anúncios simplesmente não têm se concretizado. É isso que a gente tem visto em relação ao Hospital Regional, em relação às ruas da cidade. Então, isso precisa ser tomado uma atitude. Como eu gosto de repetir isso, né? O prefeito municipal precisa tomar uma postura de prefeito municipal, dizer que é o governo do estado que tem que dar um jeito de abrir. Quem fez compromisso de abrir, quem se elegeu com o mote do hospital regional garantindo que ele seria aberto, quem disse que estava alinhado com o governo do estado e é alguém que apoiou o Sartori. O Pozobon era a base, e o PSDB eram base do governo Sartori. Então não pode, já era responsável pelo atraso na abertura ainda do governo Sartori e responsável também quando o Sartori afastou a possibilidade da EBSER, porque se a EBSER tivesse assumido, o hospital já estaria funcionando e as pessoas estariam já sendo atendidas nesse hospital. Então é inaceitável que essa situação persista. É preciso que se tome uma atitude, as pessoas precisam também se movimentar nesse sentido, ou nós ficaremos assistindo isso.
Por isso, do susto hoje, da gente ver isso, né? A gente teve lá no hospital, a grama tomou conta da frente do hospital. Tem uma live, inclusive, quem quiser assistir, né, Thiago? Tem uma live, olhar uma live, quando a gente diz live, é dizer não é vídeo que foi editado, foi ao vivo. É live, ao vivo. Então tá ali a grama, o mato tomou conta da frente do hospital, sabe? Um hospital abandonado. Imaginem a estrutura que tem aquele hospital, com a possibilidade de abrir quase 270 leitos, de ajudar a desafogar o hospital universitário, que hoje atende a 42 municípios, não só da região central, né, de toda a região central e de outras regiões. Ônibus de cidades da região saem todos os dias com muitas pessoas para virem ser atendidas no hospital universitário. Seria fundamental a abertura do hospital regional. A gente também colocou nessa live uma cobrança que é dos frequentes atrasos dos repasses do governo do estado à Casa de Saúde, que é um hospital que tem uma importância muito grande, né, Eli? Então a gente sente isso também, de ter que fazer essa cobrança todos os dias. Agora, é triste nós vemos hoje, no dia de hoje, né, no quarto e último, já tendo entrado no último e quarto ano de governo, né, e o prefeito simplesmente dizer essa frase de que o governo do estado que tem que dar um jeito de abrir. Pois quem tem que dar um jeito de abrir é o prefeito municipal, chamar as lideranças da cidade, afinal de contas ele precisa puxar esses processos, né, ele é o prefeito da cidade, chamar essas pessoas para garantir os recursos para o hospital regional e para garantir também os recursos para a aplicação nas 64 ruas da cidade. E também, né, a gente se surpreende porque essa entrevista foi uma entrevista assim, ó, para um balanço de 3 anos, ou a gente, né, ou tá errado o nome, né, balanço de 3 anos, porque a gente não vê temas cruciais e de uma importância enorme para a cidade de Santa Maria. Por exemplo, né, esse final de semana, no sábado, na verdade, né, eu já vinha um pouco estranha, e no sábado eu acordei com vômito, com diarreia, acordei, né, com muita dor de cabeça, e aquilo ali foi indo ao longo do dia, e eu fiquei muito preocupada, né, porque já que a cidade está com esse surto, e é bom que a gente diga, né, que Santa Maria, infelizmente, né, tanto o governo Schirmer quanto o governo Pozzobon, e é bom o Thiago dizer que o PMDB, o MDB e o PSDB estiveram juntos no governo Schirmer, né, teve uma briguinha ali no final, né, mas estiveram juntos quase toda a gestão dos 8 anos e agora estão juntos novamente, né, é bom que se diga isso, estão juntos. E a cidade ela tem tido títulos, né, nacionais e mundiais completamente negativos, né. Santa Maria, com aquela tragédia da Kiss, foi conhecida mundialmente, infelizmente, por uma tragédia, né? Por matar 242 jovens. E Santa Maria, agora, né, é a cidade do maior surto mundial de toxoplasmose. Eu não sei se você sabe, mas Santa Maria é a cidade com o maior surto mundial de toxoplasmose. E a gente também não vê a imprensa tratar como deveria na cidade de Santa Maria, né? Então, Santa Maria, por exemplo, já matou, né? Tem uma mãe chamada Aline, né? Que a gente não vai preservar também o sobrenome, que foi a primeira mãe que perdeu um filho. O filho morreu em função dessa virose, em função da toxoplasmose. Depois a gente tem hoje, na verdade, 4 processos, né, de pessoas que ficaram com sequelas físicas em função da toxoplasmose. E eu estive, então, né, que eu estava contando, fiquei preocupada, e como eu tenho IP, fui no Hospital da Brigada, no pronto atendimento do Hospital da Brigada, e para minha surpresa eu fiquei 4 horas no Hospital da Brigada, porque eu cheguei lá, né, fui tomar soro, porque eu tinha vomitado o dia todo, diarreia, dor de cabeça, e fui fazer o exame de todas as viroses para ver a quantas eu estava. Fiquei, durante as 4 horas que eu estive no pronto atendimento do Hospital da Brigada, 99% das pessoas que lá estiveram era vômito, diarreia e dor de cabeça. Uns eram mais graves, outros eram menos graves. Uns, né, a gente percebeu que já estava num estágio bem avançado. Uma menina que na hora que fui tomar o soro e fui fazer o exame na sala ali da espera do Hospital da Brigada, ela estava há 1 semana, ela já tinha ido lá, voltou, continuava e não passava.
e vários confirmando ali que estavam, né, fazendo os exames. Eu, graças a Deus, né, o corpo fechado, né, um organismo forte, era só uma virose, né, não tão forte, era uma virose normal, fui medicada, né, lá para dor de cabeça, fui medicada para vômito, fui medicada para diarreia e aí depois da medicação e dos exames confirmados, voltei para casa. Ontem, né, já passei melhor, hoje estou me sentindo bem. Então, o que a gente, né, fica também indignada, né? Não tem uma linha na entrevista, né, falando desse surto. Não tem uma linha dizendo, né, da responsabilidade da prefeitura. Aí agora a prefeitura quer responsabilizar o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde aí é o Estado, e aí é aquele jogo de empurra e a população adoecendo. Aí o que a gente diz para as pessoas? Tomem cuidado com a água, tomem cuidado com os alimentos. Ah, mas aí se tu for ver, não, isso é uma lenda. Aí foi confirmado agora o protozoário. Então, a saúde da cidade está um caos. Uma cidade que chega a ser, isso é uma marca do governo Pozzobon. A cidade com o maior surto mundial de toxoplasmose se chama Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso não é gestão, uma má gestão, isso não é péssima gestão, isso é dizer que a saúde está bem na cidade, isso é o caos. Já morreram bebês, mães que estão grávidas com maior insegurança. Eu, na minha gestação, eu lembro que na época tinha algumas lendas de doenças, eu me cuidava com tudo, mas imagina se eu estivesse grávida com toxoplasmose. O drama que é para uma mãe, o drama que é para uma família. Uma jovem chamada Aline perde uma criança, o primeiro bebê que morreu na cidade de Santa Maria, né? Quer dizer, um bebê morrendo, já morreram outros, mas um bebê morrendo já é o caos. Pela negligência. Essa criança morreu pela negligência. Essa moça não teve seu filho, essa família, essa criança não veio ao mundo pela negligência do poder público. E aí não tem uma linha, e a prioridade do prefeito, né, são as ruas, a prioridade absoluta. Isso para nós é indignante, né, Tiago? É indignante. E é impressionante, assim, que, como a Ellen falou, essa questão da toxoplasmose, né, foi muito grave isso para a cidade, né, foram mais de 900 casos, né, naquele momento. Aí foi um bate-cabeça geral, né, dentro da prefeitura. A prefeitura demorou a informar a população, demorou a indicar quais poderiam ser as causas, né, demorou a apontar responsabilidades, até hoje acabou não apontando as responsabilidades. Em junho, a prefeitura pediu, em junho de 2018, a prefeitura pediu mais laudos, né, um laboratório. Esses laudos acabaram apontando, encontrando protozoários, né, da toxoplasmose, né, em reservatórios da Corsã aqui em Santa Maria, né, e impressionante, o que eu achei impressionante quando eu vi a primeira reportagem, que foi pela TV, dizendo que a prefeitura não havia informado isso, que a imprensa que estava informando isso e que foi buscar ouvir a prefeitura, e aí que a prefeitura se manifestou sobre o assunto. Então isso é importante também, e eu espero que alguns órgãos façam algum tipo de investigação nesse sentido, né, de quando a prefeitura teve acesso a essas informações e por que a imprensa que foi atrás dessas informações e a prefeitura não foi protagonista nisso, de informar a população, de informar a imprensa, porque a impressão que passou foi isso, de que a prefeitura teve acesso a esses laudos e que simplesmente optou por não dar essas informações, essa é a impressão que a gente teve naquele momento, né? E agora, nessa questão da infecção também, parece que houve uma demora, né? Tanto que 2 crianças vieram a falecer nesse momento, né? Por essa infecção intestinal, né? Até agora ainda não se apontou as causas disso, né? Então também a gente está aguardando. O secretário municipal iria fazer uma manifestação no Conselho Municipal de Saúde, a gente não viu ainda na imprensa nada sobre isso, né? Também a gente não teve informação sobre isso, então também é uma coisa a se ver qual é a manifestação do secretário de Saúde sobre isso, do prefeito municipal, né? Então, são casos que envolvem a saúde de Santa Maria e que são preocupantes. E é muito preocupante, né, Ellen, quando a gente vê, nós estivemos no posto da Kennedy, né, quase 100 pessoas na fila de manhã cedo, desde as 4 horas da manhã, né, pessoas esperando num dia de chuva, uma fila de guarda-chuva. Se olharem na live vão ver. Nós estivemos na Vila Rossi, também pessoas madrugando. Nós estivemos no Centro Social Urbano, uma pessoa teve que chegar meia-noite para conseguir ganhar uma ficha. Tinha quase 200 pessoas na fila.
só 40 conseguiram pegar ficha, os outros tiveram que voltar para casa. Entre aqueles que voltaram para casa, pessoas de 80 anos. E o prefeito vem na entrevista de hoje e diz que o seu único problema são os buracos. Não, é a sua prioridade absoluta, né? A prioridade absoluta são os buracos. E aí até, né, a gente olhando aqui, né, que a toxoplasmose, ela atinge, ela afeta o cérebro, e por isso que tem 4 processos com sequelas na cidade de Santa Maria, e esses processos, né, a prefeitura vai ter que indenizar essas famílias, e é o erário público, é dinheiro público, assim como no calçadão, no centro da cidade, né, as pessoas que se machucarem, caíram, e é dinheiro público que vai ter que ser pago para as pessoas corretamente, mas olha o prejuízo que a gestão que a incompetência acaba causando, né, para Santa Maria. Então, ela atinge o cérebro, ela atinge os pulmões, ela atinge outros órgãos, né? Quer dizer, é uma doença infecciosa que leva a óbito, que tanto é que já morreu, né? E que atinge diretamente as gestantes e que a criança pode nascer com sequelas. Talvez a gente não tenha os dados ainda oficiais, mas quantas crianças podem estar nascendo com essas sequelas, né, Thiago? Em função dessa doença. Então, para nós, assim, ó, é lamentável. Eu acho que a ideia, né, a nossa ideia é a gente continuar denunciando e pressionando, porque a gente fica até chocada, né, como é que um meio de comunicação como o Diário de Santa Maria, que é o maior jornal de circulação da cidade e da região, né, pode tratar também de problemas da cidade dessa forma, né, passando um pano quente, porque para nós isso aqui é passar pano quente. É uma entrevista assim, meio chapa branca, né? Que não questiona muito, né? E aí o prefeito fala o que quer e diz que a prioridade é os buracos, fica tudo bem, é isso aí. E a cidade, né, também tá caos, tá abandonada em todos os sentidos. Mas eu acho que vida, né? E isso o Cosmon já dizia lá na campanha. Vidas, quando estão em jogo, são muito mais importantes que qualquer outra coisa. E tá em jogo, e a saúde é vida, né? É a vida das pessoas que está em jogo. É a vida do teu familiar, do meu familiar, são crianças, jovens, idosos, mulheres, né? Que está em jogo as nossas vidas. E isso a gente tem que se preocupar muito, porque vida não tem o que fazer, né? E quanto à questão da infraestrutura, né, Thiago, acho que é isso, né? Não tem muito mais o que dizer. Só tenho que dizer que na campanha ele dizia que não se faria obra mal feita, que não faria obra inacabada, sem planejamento, e a gente vê que toda a cidade, eles estão perdidos, né? Agora ele diz que ele está fazendo um tapa-buraco na Presidente Vargas. E a gente passou ontem na Presidente Vargas, tá cheio de tapa-buraco. Isso aí ele disse que não faria na cidade, né? Então, não sei, né, Thiago, acho que é isso, né? Isso aí. A nossa ideia, assim, ó, a gente convida aí o pessoal que esteve junto conosco, que vai estar, né? Que vai continuar. Nossa ideia com a Hora H, é trazer informação, né, fazer o debate, trazer a nossa opinião, pedir para vocês também participarem, pedir para curtir, compartilhar, comentar, porque para levar, para ter um maior alcance, né? Porque senão essa entrevista do Diário que saiu hoje com o prefeito fica só essa versão. A gente precisa dar uma versão, não é uma versão apenas minha do Thiago, é uma versão de quem está lá na comunidade ouvindo as pessoas. Só o Diário de Santa Maria e ouvir a população também, para ver o que a população diz. Ou quem sabe até também nos dá mais um pouco de espaço, né, Thiago? Nos dá algum espaço que não nos dão, né? Para que a gente também possa passar a versão que não é a versão oficial, né? E que não é a versão, né, de quem está já pensando em tudo que se está pensando já agora, já tem aquele olhar apenas eleitoral também, né? Então, né, Thiago, acho que é isso. A gente pede aí pro pessoal, né, 7h30 da manhã. Talvez amanhã a gente faça uma externa, né? A Hora H vai estar fazendo, a gente vai fazer aqui de segunda a sexta, mas um dia a gente vai fazer uma externa para tratar a questão da saúde da cidade, mas também a gente quer trazer aqui, né, assuntos do governo federal, assuntos do governo estadual e assuntos também da cidade de Santa Maria. Claro que a nossa prioridade, né, com certeza é Santa Maria, porque a gente vive aqui, a gente há muitos anos, né, Thiago, lutamos e queremos, né, uma cidade melhor, para que a gente, né, possa viver melhor, nós, os nossos e as nossas, né, Thiago? É isso, né? Agradecer pelo espaço, né? Acho que é importante essa luta, né, ele vem fazendo, então é importante a gente estar lutando pela cidade de Santa Maria, né, falando do Estado, falando do governo federal, do que acontece a nível nacional para o país, né, e é o momento, sempre é o momento de se fazer isso, né? Às vezes as pessoas colocam uma questão
é ano eleitoral, ou 2019 era porque o ano pré-eleitoral, né? Então é importante dizer que a gente sempre vem fazendo esse tipo de lutas, não é de hoje que a gente faz isso, sempre isso foi feito na nossa militância política, sempre. Então, quando as pessoas dizem isso, isso não corresponde com a verdade. Então, sempre é momento de você estar lutando por condições melhores de vida, por melhores condições na saúde, infraestrutura, segurança, educação. Lutar pela UFSM é uma coisa que a gente sempre fez, né, para garantir uma UFSM de qualidade, né, coisa que a gente não vê dessa administração. Né, podemos citar aqui o ataque do Luciano Hang à universidade, que o prefeito não respondeu. Então, eu acho que a gente precisa estar debatendo isso de forma franca e com coragem, né? Eu acho que sempre é momento disso, né? A gente tem que sempre é o momento de se ter coragem e de dizer o que precisa ser dito, de defender as nossas posições, e eu admiro isso que tu tem feito, de sempre fazer isso. E eu queria, né, só para eu tô entrando aqui para nós, porque nem todos os comentários a gente consegue ver, eu não sei o que acontece, mas depois a gente, né, dá uma atenção. Mas a Maria Lúcia, né, Borim, bom dia, é triste isso, é muito triste mesmo, né? A nossa cidade é uma tristeza o que a gente está vivendo com essa gestão do Jorge Pozobon. O Sidney Cardoso Pereira, né? Bom dia, Thiago Aires e Ellen Cabral, o Cid, nosso presidente. Bom dia, Cid, presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Santa Maria, eleito, né? Agora no final do ano, está iniciando a sua gestão e a gente, né, tá junto aí, né, Cid? O Cid também é um lutador aí da nossa cidade, tá sempre também, né, junto aí, tentando uma cidade melhor aí com a gente. A Sandra Terezinha, né, estão juntos, né? A Sandra, ela é da direção central do CPR Sindicato, que está sofrendo, estamos sofrendo. Hoje nós temos uma plenária às 10 horas da manhã na Escola Olavo Bilac, a gente já convoca aí os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né, professores, professoras, agentes educacionais, para participarem agora às 10 horas da manhã no Bilac, uma assembleia pelo que a gente está passando aí com esse governo do estado, que talvez seja um dos maiores massacres ao magistério público estadual, nunca visto antes, né, pela gestão do PSDB, Eduardo Leite, que é mesmo partido, né, do prefeito Jorge Pozobon. E depois ali a Ana Paula Padilha, né, que entrou agora. Então, assim, às vezes a gente não consegue ver todos, né, na hora, mas depois a gente dá uma atençãozinha aí, tá? Então, acho que é isso, pessoal. A gente pede para vocês nos acompanhar de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. A gente vai estar aqui, né, sempre trazendo um tema, né, da cidade, do estado e do país, notícias atuais. Hoje a gente pegou o Diário de Santa Maria, né, uma entrevista de um balanço do prefeito Jorge Pozobon, que a gente ficou muito surpreso com essa sua entrevista, né? Uma entrevista assim, ó, que nos deixa chocado e nos deixa muito preocupados e lamentamos muito, porque a gente viu que realmente não tem mais, daqui não sai mais nada, né, Thiago? Dessa gestão não sai mais nada. Quando o prefeito diz que a sua prioridade absoluta é apenas os buracos, que a gente acha que é importante, mas não toca em mais nada, em assuntos graves e sérios da cidade de Santa Maria, isso é algo que nos preocupa muito e nos deixa, né, com um sinal vermelho, e a gente pede para a população de Santa Maria, homens e mulheres, né, que venham junto conosco nessa indignação, que a gente não pode aceitar isso, né? A cidade nesse estado, e o prefeito dizer que a sua única prioridade absoluta são os buracos da cidade. E que a gente está vendo que pelo andar da carruagem, nem isso será resolvido, tá, pessoal? Então, um bom dia, uma boa semana aí para todos e todas, né? Que a gente possa, né, ter força, né, ter coragem, ter entusiasmo, né, ter vontade aí de estar lutando pelo seu dia a dia, pelos seus projetos de vida, mas também defendendo aí o que é nosso, os nossos patrimônios públicos, materiais e imateriais, tá? Um beijo aí para cada um e cada uma e continue nos acompanhando aí todos os dias a partir das 7h30 da manhã. Isso aí, um bom dia a todas e todos. Deixa eu colocar aqui aqui, vamos ver. E aí a gente provavelmente vai fazer uma externa amanhã, né, Thiago? Isso. A gente vai procurar sempre intercalar, né? Intercalar, pelo menos uma vez por semana, né? A gente vai fazer uma externa, né?
e também pedir, né, Ellen, que as pessoas opinem, né? As pessoas opinem, deem sugestões também. Muitas pessoas nos mandam problemas de ruas, né? Problemas... Com o andar do tempo a gente vai tentar atender todos, mas é muitos pedidos, né, Thiago? São muitos pedidos. Muitos pedidos, tá? Meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, este tempo que vai. Este cerrito, esses montes me guardam e ainda aguardam se um dia voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em suas fontes há som de oração. Santa Maria, da boca do monte, pra ti meu canto